pastor, acho que faz umas 2 semanas já colocou, né? Eu achei muito interessante, construindo o reino de Deus. Eu achei muito bacana na igreja apostólica, né? Baseado naquele versículo de Efésios 2:20. Eu achei sensacional esse desenho, assim, porque ele é bem profético mesmo, assim, né? Ele tem um significado muito grande. Uma pessoa ali trabalhando para colocar um bloco, um tijolo ali, né? E as duas colunas ali, apóstolos e profetas, né? E Jesus que é o centro ali em cima. Eu achei muito bacana mesmo. Nem sei de quem é o autor, mas muito bacana. E eu queria iniciar esse dia de hoje te fazendo uma pergunta. Qual é a sua expectativa para o ano de 2024? Porque chega essa época do ano, nós sempre fazemos, né? Alguns planos, né? Não adianta, todo mundo faz. Apesar de saber que Deus tem o tempo dele, Deus não trabalha no nosso tempo, né? Que é apenas vamos dizer assim, uma virada de ano, né? Nós saímos do 2023 e vamos para o 2024, mas nós acabamos fazendo, né? Planos, colocando expectativas. E eu queria te perguntar nessa manhã, qual é a sua expectativa? Você está animado? Quais são os seus planos, seus projetos? E nós sempre almejamos algo, né? E eu tenho sido desafiado, eu falo que eu tenho sido desafiado mesmo. Tem sido um período muito bom para mim. Não, digamos assim, na vida secular, de trabalho, nada, mas desafios na igreja, assim mesmo, sabe? Eu falo que Deus tem me mostrado muita coisa, que tem me enchido de alegria, que eu tenho certeza que irá acontecer. E assim, eu queria só falar uma coisa que já está sendo dita aqui, né? E é incrível como isso tem sido repetido, e às vezes eu não venho na igreja e eu olho depois, assisto, procuro sempre assistir, né? Tem algumas mensagens que ainda não foram, né? Pelo menos eu não achei, mas a gente fica esperando e às vezes até meio com pressa, assim, pô, quando será que vão colocar? Eu até ia ligar para o Bruno, falar, Bruno, a mensagem, porque é muito bom a gente ver, né? Domingo passado eu cheguei atrasado na escola bíblica dominical. Eu não lembro a última vez que eu acordei, eu não coloquei despertador, porque eu falei, 9 horas já estou acordado, hoje eu acordei às 5, sem despertador, né? Que é meu horário habitual de acordar. Eu acordei 9 horas. Aí eu falei, meu Deus, troquei correndo lá, nem sei que roupa que eu pus e vim para a igreja. Mas eu cheguei já atrasado, eu perdi a abertura do Salvador. E eu fui ver hoje de manhã, a abertura. Gente, é sensacional, né? Tudo que é falado aqui, né? Como a gente, vamos dizer assim, tem verdadeiros banquetes aqui, numa própria abertura de escola bíblica dominical, e toda a mensagem a gente vê Deus falando neste lugar, né? Só que muitas vezes a gente não dá importância para o que é falado. E isso eu tenho me desafiado, porque abre para mim o Mason, Marcos Mason. Um texto que sempre me chamou a atenção, mas eu queria só ler alguns versículos aqui de Atos 4. Vou ler alguns versículos aí, a gente vai pulando para não tomar tempo da aula, o Mason. Estando eles falando, aqui está falando de Pedro e João. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então começa aqui, né, o capítulo falando que Pedro e João estavam pregando, e isso provocou a ira, né, do sacerdote ali, dos líderes. E aí eu vou encurtar aqui para não me alongar. No outro dia eles foram levados, né, à presença
dos sumos sacerdotes, dos líderes ali, e foram cobrados por aquilo. Mas ao invés deles retrocederem, né, deles ficarem com medo, se você ler, você vai ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele ainda pregou, né, levou uma mensagem para o sumo sacerdote, falando que aquilo era obra de Jesus, que havia sido ressurreto, né? E aí apresentou ainda como prova o homem que eles colocaram de pé lá, o aleijado da Porta Formosa, uma história tão famosa, né? E isso causou um grande espanto para os líderes, porque eles sabiam que Pedro era um homem simples e iletrado, e se surpreenderam com a coragem dele. Porque você imagina uma pessoa ser presa, né? E ele, ao invés de falar assim, puxa, né, foi mal aí, vamos dar um jeito, né? Qual que é a minha pena? Ele não se intimidou, né? E aí, quando liberaram ele, falaram assim, bom, a gente não achou nada contra ele, vamos liberar, só proibir ele de falar, né? Aí, esse versículo que eu acho sensacional, né? 18, Mazon, vamos ler, 18 tem que ler. Nós vamos ler 17, vamos ler do 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Aí o 19 diz, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então, isso é muito, é tremendo, né? Eles falaram assim, nós não podemos, nós temos que anunciar tudo que nós temos ouvido e temos visto. Nós temos que obedecer a Deus. E aí, quando eles foram definitivamente liberados, você vai ver que eles procuram, né, os homens, e há ali uma oração poderosa, né, no final do capítulo 4, e eles são cheios novamente do Espírito Santo para continuar a obra. Quer dizer, isso não paralisou. A atitude deles não paralisou a obra, né, que Deus queria fazer através da vida deles. Havia uma ordem, que eles parassem. Só que ninguém podia parar eles, porque havia uma ordem maior, que era de Deus, sobre a vida deles. E isso me chamou muita atenção esses dias, já faz algum tempo já. O pastor pregou uma mensagem tremenda. É como a gente não dá valor, né? Eu falo que a verdade é essa, a gente não dá valor. A gente se acostuma, e parece que, se fosse um pregador de fora que viesse pregar, todo mundo ia falar, meu Deus, você viu que... Mas é assim, infelizmente é assim, né? O pastor pregou uma mensagem tremenda, não sei se vocês se lembram, que haviam sempre duas vozes, né? Que no jardim houve uma segunda voz. Que sempre vai haver uma segunda voz, né? Basta a gente saber qual voz nós temos que ouvir. O Salvador falou isso também na abertura, né? Que nós estamos ovelhas no aprisco, né? E que nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, que não é nem nosso pastor físico, né? Mas, enfim, eu fico imaginando, e eu estava, nem sei porquê, mas essa semana eu fiquei muito preso em Gênesis 3, na queda do homem, pensando sobre tudo aquilo e refletindo, e, sabe, não sei, tirando minhas conclusões. E uma coisa que veio ao meu coração foi o seguinte, né? Quando Deus criou, Deus formou um jardim. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele fez um jardim, coloca o homem. Aí o homem lá tinha todo o suprimento, toda a proteção, e o mais importante, a intimidade com Deus, um relacionamento com Deus.
Você já parou para pensar tudo que Adão tinha? Né? E para ele bastava obedecer uma ordem, né? Que Deus foi muito claro, que ele podia comer de todas, livremente, de toda a espécie, o fruto de toda a espécie de árvore que há no jardim. Contudo, o fruto de uma árvore não comereis. Né? E o que mais me chama a atenção assim, é que haviam duas árvores no centro. Né? A árvore da vida, essa era para ele comer. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E uma coisa assim que eu nunca... Você vê, a gente lê tanto a Bíblia e às vezes não se atenta, né? Que quando Eva foi iludida por Satanás, fala assim, Eva percebeu que o fruto era agradável aos olhos, né? Mas quando Deus formou o jardim, diz que todas as árvores eram agradáveis aos olhos, né? Então, não era uma árvore especial, não tinha nada de especial naquela árvore. Foi apenas que ela foi iludida mesmo. E tudo, no final de tudo isso, que você vai falar assim, nossa, mas você está falando coisa tão elementar, tão óbvia, e são realmente, né? Isso daí é coisa que nossas crianças aprendem muito cedo, vamos dizer assim. Mas uma coisa que veio ao meu coração, de toda essa história, de toda essa história, de Atos, de Gênesis, qual o nosso nível? É uma pergunta dura, tá? Que eu fiz para mim mesmo. E talvez você não fique bravo comigo, mas qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus e quanto nós temos dado ouvido à serpente? É duro, né? Porque para a gente ouvir isso dentro de uma igreja, falar assim, eu não dou ouvido nenhum para a serpente. Será? Porque todas as vezes que nós nos intimidamos ou deixamos de fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, nós, de uma certa forma, estamos dando ouvido ao mundo. E de uma forma inconsciente, eu tenho certeza que é inconsciente. Não é de uma forma premeditada, eu quero fazer isso, ou eu... Não é. Mas todas as vezes que nós negligenciamos algo que está nas nossas mãos, isso é uma coisa que nós nunca paramos para pensar. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, e ele falou, e eu falei de uma forma assim, sabe? Totalmente desprovido de, nossa, vou dar um sermão nele. Nada disso, eu falei de uma forma natural, sabe? E ele depois falou assim, ele citou isso, falou assim, rapaz, você me falou aquilo, mas aquilo me machucou, de uma forma boa, mas me machucou. Eu falei assim para ele, nunca despreze o que Deus te deu. Mas é verdade, será que nós não temos, é o que a gente está falando tanto aqui sobre talentos, né? Que nós temos feito com os talentos de Deus, mas será que nós não temos negligenciado de alguma certa forma, ou deixado de viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Eu falo que a história de Adão, ela foi interrompida muito abruptamente. Muito abruptamente. Porque eu gosto de ler a Bíblia assim, sabe? Consequência. Isso, e é maravilhoso você fazer isso. Porque você vai aprendendo a não decorar a Bíblia, a entender, vamos dizer assim, a cronologia das coisas, né? A história de Adão foi interrompida muito abruptamente. Porque a história dele, foi o primeiro homem formado por Deus, né? E ele tinha um nível de relacionamento com Deus, e por causa da falha dele, né, que não se justifica, né? Deus colocou ele lá para cuidar do jardim, né? Por causa de uma falha, a Bíblia praticamente não fala mais nada. É só citando o pecado dele, e vai falar quando há o nascimento de Caim e Abel, né, que Adão coabitou com Eva e teve um varão, um filho, depende da tradução. E depois disso é só citação de que ele falhou. Toda a Bíblia. Você não sabe mais nada do que aconteceu com Adão. Ele foi expulso, né?
Ele foi, a minha tradução diz banido do jardim. Deus colocou não sei se fala dois não, mas coloca anjos para proteger a árvore da vida, uma espada flamejante e só. Acabou a história de Adão. Não acabou, mas nós não conhecemos. Porque simplesmente ele deixou de viver aquilo que Deus tinha para ele. Então, está todo mundo quieto, né? Eu sei que talvez é uma coisa assim, que não seja tão boa, mas que nós tenhamos consciência, né? De que há uma voz, que é a voz de Deus, e essa é a voz que nós devemos ouvir. Você já pensou se Eva tivesse feito assim como fez Jesus no deserto? Está escrito. Satanás, você não vai me enganar. Porque Satanás chegou com uma sutileza, né? Vocês não podem comer de árvore nenhuma, né? Satanás, aqui não tem para você. Eu tenho uma voz já, eu não preciso de outra. Eu conheço a voz do meu Deus. Você não vai me iludir. Eu não abro mão da árvore da vida. Eu não preciso de outra árvore. Amém?